Nós temos umas perguntas para fazer para você. Então, eu acho que se tu puder começar falando um pouco sobre você, sobre a sua história na Deloitte, sobre a posição que você ocupa atualmente e os principais projetos que você participou, está participando em relação aos temas dessa entrevista, o seu engajamento, enfim, a tua carreira como um todo, que para todo mundo com certeza vai ser muito bom e um aprendizado muito grande. E para mim em especial, que também sou da auditoria, então vai ser bem bacana te Ah, ouvir. tu é da auditoria mesmo? Eu sou da KPMG. Então, ocupo o cargo de gerente. Esse ano, se tudo der certo, vou a gerente sênior, que é uma outra virada de carreira. E para mim, por sentir, eu tenho um chefe fantástico. Eu sou da área tributária, é uma área um pouquinho diferente, ela favorece um pouquinho mais as mulheres, já te digo, tá? O meu chefe é um chefe fantástico. E quando eu engravidei, eu tinha 30 anos do primeiro filho, eu tenho dois. Eu voltei de licença e virei gerente. Então foi uma conversa muito franca com o meu chefe. Eu tinha recebido, inclusive, durante a gestação, uma proposta da Price. Então eu tive alguns momentos interessantes. Eu trabalho na área eu sou especializada em impostos indiretos. É uma área muito específica e difícil de ter especialista nessa área. Então, quando eu estava grávida, foi uma surpresa muito positiva de receber uma proposta da Price. Meu sócio fez uma contraproposta, acabei virando gerente dentro de casa, que é melhor, enfim. E eu tive um retorno desse meu sócio, de um par meu que já era gerente, de quando eu voltei a trabalhar, eles assumiram a carteira fora de Porto Alegre. E isso acabou facilitando muito para mim, porque permitiu que eu continuasse a trabalhar na empresa. Se me mandassem viajar muito para fora do estado ou fora da cidade, amamentando, eu acabava desistindo. Doar meu tempo para mudar o status quo. E um grupo dentro da Deloitte que se chama o Programa Growth, que vocês viram, está no roteiro de entrevista, que ele é um grupo dentro da empresa, justamente dentro do guarda-chuva de diversidade, que visa elevar as mulheres no cargo de sociedade da empresa. Então, a gente percebe que hoje a gente tem mais ou menos, é uma regra meio nacional, assim, 10% de mulheres são sócias, e tem algumas pessoas que defendem que isso é decorrente de tempo, e a gente tem feito vários estudos dentro de casa e tem percebido que não é questão de tempo. Isso é um fato e que se a gente não fizer nada, não vai mudar. Então, o programa Growth dentro da Deloitte especificamente eu trabalho desde a criação, acho que foi em 2013 que ele foi criado. Então, eu atuo desde o início, acompanhando, e a gente tem feito diversos, até já avançando agora nas próximas perguntas, tá? Especificamente sobre Dubai e Emirados Árabes, eu vi que vocês fazem alguns questionamentos. Existe Deloitte lá, existe Big Four lá. Então, eu só tive duas experiências com Emirados Árabes. Eu não tive contato com a Deloitte Emirados Árabes. Eu tive uma amiga minha que morou em Doha, uma grande em Doha, durante 3 anos. Na época, o noivo dela foi transferido para Doha e ela decidiu ir junto com ele. E ela me passou diversas situações que ela enfrentava que me demonstravam o quão o país, né, enfim, a cultura era diferente da nossa. Então, por exemplo, citando esse caso específico dessa minha amiga, Fica tranquila. na verdade, assim, aí isso me marcou muito, porque eu nunca tive. Eu sou casada há 9 anos, estou junto com meu marido há 13. Ele e Deloitte vieram juntos, e para mim era inconcebível pedir autorização para ele para poder dirigir, por exemplo. Com a relação de álcool era a mesma coisa, a empresa dava uma cota para ele poder comprar álcool, ela não podia, ela fazia curso de inglês lá, não podia de aula, isso era impedido, os maridos proibiam as colegas de aula de pegar carona com ela. Então foram situações que ela ia compartilhando e contando de cultura, tentou trabalhar, simplesmente não deu certo, ela não conseguia, o ambiente de trabalho era extremamente hostil, a postura que eles enfrentavam a mulher no ambiente de trabalho era muito machista, não é a gente tem um machismo aqui no ambiente de trabalho, ele é muito mais enrustido, hoje é mais percebido essa questão de machismo, ela não é muito aceita culturalmente, tá? Ela existe meio intrinsecamente, às vezes a gente nem percebe, mas lá era escancarado, lá era agressivo, ela sentia muito. Então, isso foi uma experiência que eu compartilhei muito próximo junto com ela, enquanto ela estava morando lá, ela não aguentou, ela teve que voltar, ela voltou, ele ficou lá,
Então, tem esse programa que dá visibilidade, então a gente dá coaching, a gente dá assessment, a gente dá mentoria com sócia. No final do programa, essas 6 finalistas tiveram uma sessão em São Paulo que estava o presidente presente, vários sócios presentes. Então, mesmo que a menina não tenha ganho a finalista, ela ganhou um monte de coisa de suporte para crescimento na carreira. Então, a gente até ganhava uma joia, mas não é a joia. A questão é como é que tu pode fazer com que a tua carreira que já está indo bem, que tu está tendo visibilidade, tenha mais ainda. E é muito legal essa chance de eu vindo lá do escritório de Porto Alegre, ter a oportunidade de conhecer pessoalmente o presidente da empresa. E o presidente saber quem eu sou, os outros sócios saberem quem eu sou. Então, isso é um trabalho que a gente fez dentro da empresa, que deu muita visibilidade para as nossas profissionais e que a gente defende, a gente faz anualmente. Daniel, essa é uma coisa. Oi. Então, tá, você está comentando desse programa, dessas coisas de você se envolver, se conhecer mais gente, ter essas conversas com o presidente. Você vê que esse tipo de programa, quando você vai conversar com outros homens do teu trabalho, eles te veem com outros olhos no sentido assim do empoderamento feminino. Eles não vão, não sei como dizer assim, mas eles vão ver com mais igualdade a mulher? Você acha que muda a relação? Eles têm, na verdade, eles sentem o que eu tenho empoderamento percebido, feminino? Por exemplo, eu vejo o meu chefe, ele tem muito mais cuidado de fazer uma piadinha machista se eu tô por perto. Aí começou com uma coisa do tipo assim, olha que eu vou te dedurar pra Daniela. Aí já começa um clima de discussão de awareness, entendeste? Tipo, cara, se a Daniela não aprova, talvez isso não seja legal. Então começou uma questão assim, eles me veem sim como uma referência, tá? De mulher forte, que é possível. Para as meninas virou muito legal porque eu sou a única mãe. Então, tipo, é possível ser mãe, fazer 2 faculdades. Uma das coisas que a gente fez que mais deu resultado dentro de casa foram fazer pesquisas para desconstruir falsas afirmações que a gente tinha do RH. Então, as mulheres saem porque elas querem sair. Não, elas não saem porque elas querem sair, elas saem porque elas não enxergam dentro da empresa uma possibilidade de continuar e equilibrar a sua vida. Não, peraí, então o problema da empresa, o problema não é da mulher. Então, e não é só, hoje tem toda uma nova geração, e ao tratar isso, tu trata toda uma nova geração de millennials que quer um pouquinho mais de equilíbrio. O dinheiro é importante, mas não é só isso. Então, a gente tem feito vários movimentos, começa com pesquisa, depois de pesquisa, feito um levantamento dos dados, depois dos dados a gente trata para uma ação. Então, uma das ações agora é a modificação do programa de licença maternidade, é o programa de dar mais visibilidade para as mulheres, é um programa de criar comunicação interna para que o pessoal gere mais awareness. Então, como é que eu vou chegar na Elis para Elis entender que talvez o que é visto como uma piadinha não é uma piadinha, é um assunto sério, que ela precisa se posicionar melhor. Ou que ela tome mais força para se posicionar face ao crescimento da carreira dela. Como é que eu meço isso? É números? Então tá, quais são os números que eu preciso cumprir? Período de faturamento de cliente, horas de projeto desenvolvidos, satisfação de cliente, valor gerado nos projetos. Quais são os KPIs? Então tá, então eu tenho KPIs, eu tenho metas objetivas que eu tenho que cumprir. Para ser promovida eu preciso cumprir isso? Então tá. Tu traz um pouco, tu tira um pouco da subjetividade para trazer em coisas objetivas e que isso seja meio próximo do teu par masculino. E que se tu cumpriu, não tem como não defender que tu seja promovida também, entendeu? Então é mais ou menos isso. É tipo assim, é de ter uma estrutura de suporte dentro da empresa para impedir que a pessoa sofra alguma coisa e tu precisa se sentir suportada. Então, assim, se der algum problema de assédio, se der algum problema de... A empresa, eu vou ter suporte dentro de casa? Quem é que eu posso contar para... Posso levar alguém da equipe? Eu não vou sozinha. Eu suspeito que tem algum problema, não vou sozinha. Tu gerar o conhecimento pra gente, tá? Eu acho que o awareness, pra mim, é a primeira situação. O awareness de uma empresa levar isso a sério, que não é para gringo ver, tu deixar que os funcionários tenham um ambiente que isso possa ser discutido. Uma das coisas que ajudou muito na Deloitte foi criar um ambiente de um canal de ética completamente confidencial, em que a gente já teve casos de assédio, em que a gente teve casos de demissão, de desligamento por assédio. Eu falo muito em assédio porque assédio é o mais agressivo, tá? Não estou dizendo que não promover, que congelar, que isso não seja ruim, mas o assédio é uma coisa muito agressiva. E a gente vê muito problema disso acontecendo. Então, é como tu trata com isso, como é que tu cria canais dentro... Beleza, muito obrigado. Beleza, boa noite para vocês. Beijão, boa noite. Tchau, tchau.